Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde para você. Oi, Cássia, boa tarde, Leandro, ouvintes e quem está nos assistindo por imagem. Oi, Vera, boa tarde. Ô, Vera, eu imaginei que, falando desse governo Lula, o que a gente ia ter de mais demorado, pelo menos aí no médio prazo, teria sido aquele impasse para trocar o Ministério do Turismo, né? Que levou semanas, ficou ali naquela coisa difícil. Mas agora, com a mini reforma ministerial, a gente está vendo um processo semelhante. Está difícil de sair, hein, Vera? Pois é, Cássia, está quase batendo o mesmo tempo, né? A viagem do presidente para a reunião do BRICS acabou atrapalhando também essa definição da reta final da reforma. A Câmara destravou a pauta econômica, votou o arcabouço fiscal, votou a MP do salário mínimo, o Senado também, e começa a discutir com a Fazenda um caminho para a tributação dos fundos exclusivos, se por MP, se por projeto de lei. Então, a pauta deslanchou e andou. Então, agora falta o governo fazer a sua parte nesse acordo. E tem algumas coisas que estão atrasando a reforma ministerial. O Lula acenou aos aliados que ela sai até terça-feira da semana que vem, quando ele retornar. Ele retorna agora, no fim de semana, e aí vai fazer as últimas conversas para ultimar essa reforma. O principal entrave está sendo a questão do Ministério do Desenvolvimento Social, como a gente já tratou aqui algumas vezes. O PT resistindo muito a dar esse ministério para o PP, que é o partido do Ciro Nogueira, adversário do atual ministro, Wellington Dias. Seria um desprestígio muito grande para um partido que foi bolsonarista, que teve a Casa Civil do Bolsonaro e que tem um presidente que até hoje diz que o partido tem que se manter na oposição ao governo. Então, o PT está ali fincando o pé que não quer abrir mão dessa pasta. Mas, por outro lado, o Lira e o PP também colocaram ali uma barreira dizendo, não, é essa a pasta que nós queremos para adentrar o governo, para apoiar o Lula. Então, as coisas estão nesse pé. O Lula vai ter de arbitrar essa guerra. Se ele arbitrar contra o PT, vai ser a primeira crise real dele com o próprio partido, porque teve aqueles momentos em que o PT criticou o Haddad, etc., mas o Lula não interveio, deixou a coisa rolar até para ver quem saía vitorioso. Mas nessa vai ser uma coisa que pode sim deixar um gosto amargo para o PT ali. É uma pasta que que é muito simbólica e que ele não quer abrir mão, justamente para atrair um partido com essas características. E por falar em escolhas, em indicações do presidente Lula, a gente tem a escolha que ele deve fazer para a Procuradoria-Geral da República, porque Augusto Aras deixa o cargo em setembro. No STF, Rosa Weber também deixa o cargo no mês que vem, porque se aposenta. E eu quero saber das novidades que você traz em relação a esses assuntos, mas em relação à primeira indicação dele, o Cristiano Zanin, a gente já tem posicionamentos do ministro desagradando aliados e até o eleitorado também, né? A ala mais progressista dos aliados e do eleitorado do Lula bastante surpresa, chocada com os primeiros votos mais emblemáticos dados pelo ministro Cristiano Zanin, o Leandro, porque ele votou contra a ideia de se equiparar o crime de transfobia ao crime de injúria racial, que é uma reivindicação muito importante dos movimentos LGBTQIA+, e que vem em linha com o que o PT e os partidos progressistas vêm defendendo nos últimos anos. Foi um voto que causou espécie e nem bem os movimentos tinham se recuperado dele. Veio ontem o outro voto dele contra a descriminalização das drogas, que também foi inesperado por parte do eleitorado lulista. Então está uma discussão grande a respeito do perfil do ministro, né, que pouca gente conhecia. Todo mundo conhecia o Zanin da sua passagem como advogado do Lula,
defensor do Lula na Lava Jato, e com isso ele ganhou a aura de herói ali da esquerda por ter defendido desde sempre a tese de que o presidente era inocente e ter se recusado muitas vezes, por exemplo, a confessar alguns crimes para diminuir a pena dele. Então ele saiu vitorioso naquelas teses em matéria penal. Mas agora, nessas questões que não são concernentes à matéria penal, ele vai se mostrando mais conservador do que o eleitorado lulista poderia supor. Pelo fato dele ter sido advogado e ter se tornado amigo pessoal do Lula. Então, isso vai começando a criar uma certa tensão nesses movimentos mais à esquerda quanto à próxima indicação. O que já se sabe, não será uma mulher. O Lula meio que já alertou a todos, inclusive aos movimentos feministas, de que não será uma mulher. Então, isso já vai embutir uma nova camada de críticas. E ele vai tentar responder a essa crítica indicando uma mulher para o STJ, como se fosse um prêmio de compensação. Só que os próprios nomes dos tribunais já deixam claro, Supremo é algo maior que superior. Então, você deixar de ter uma mulher a mais na maior corte do país, achando que vai compensar, a gente dá aqui mais um carguinho no STJ, já é uma leitura muito ruim para os movimentos feministas, que vão protestar. Então, isso cerca dessa tensão a próxima indicação do presidente. E para a PGR, que é uma indicação que ele fará provavelmente antes do Supremo, ele vai dando aos aliados sinais de que não vai reconduzir Augusto Aras, apesar dos incessantes acenos que ele tem feito em direção ao Planalto, se mostrando afável, se mostrando flexível a encampar teses do governo petista, mas o legado dele na pandemia, sobretudo, torna proibitivo ao Lula reconduzir, avalizar alguém que teve aquela conduta ali, passando pano para tudo que o Bolsonaro e o Pazuello fizeram na pandemia. Então, o destino do Aras parece traçado, cumpre o seu segundo mandato à frente da PGR e dá lugar a um outro nome. E em relação, não sei se você ia falar sobre isso, mas mais cedo a Gabriela Echenique trouxe a palavra do presidente Lula no discurso dele em Angola. E ele disse, por ironia, que a desigualdade de gênero é a mais grave e que o combate às desigualdades em geral exige indignação. E vai vir muita indignação com o fato dele reduzir o número de mulheres de 2, que já é pouco, para uma. Para uma. Abaixo de qualquer cota, né? 2 de 11 já era muito pouco. E uma de 11, então, é muito pouco. Mas isso já está meio dado como certo. Os nomes mais cotados para essa vaga são o do presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, que tem um lobby fortíssimo de políticos muito importantes de todos os partidos e de vários ministros do Supremo, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes à frente. E também o AGU, que começou a comer pelas beiradas aí nas últimas semanas, o Jorge Messias. Então, são esses os nomes que a gente mais ouve. E aí ele vai tentar fazer essa compensação nomeando uma ministra agora, antes para o STJ. Mas eu acho que não vai colar e a grita vai ser grande da mesma maneira, a começar pela ministra Carmen, que eu acho que deverá ser uma das que vão criticar essa ideia. Vera Magalhães, muito obrigada, Vera. Bom fim de semana para você. Para vocês também, até segunda. Até segunda.